Abramos a Escritura Sagrada em 1 Reis, capítulo 3. Vamos dar então prosseguimento ao que vem sendo narrado nesse livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler nessa manhã o versículo 1 e o versículo 2 apenas. 1 Reis, capítulo 3, versos 1 e verso 2. Diz assim a Escritura, irmãos, ouçam. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre o altar, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa manhã, pelo dia do Senhor, por nos trazer à tua casa para nos colocar juntos mais uma vez e ouvir a tua voz, a tua palavra, que nos edifica, que nos ajuda, que nos dá a direção do nosso caminho. Deus, nos alegramos em estar aqui e poder adorá-lo e cultuá-lo, Senhor. E nos agradecemos ao Senhor por nos dar o privilégio de ouvir a tua palavra e de ser dirigido por ela. Assim, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã para o louvor e a glória do teu santo nome, para a edificação de todo o teu povo, para que o teu nome seja conhecido através do testemunho dessa igreja, Senhor. E assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem curta nessa manhã, mas essa passagem ela vai abrir o início do reinado de Salomão, depois daquelas iniciais atividades do rei em fazer aquela limpeza no reino que era tão necessária para que o reino pudesse prosperar e tivesse também livre ali de todos os opositores. Salomão fez o que era devido, o que recebeu do seu pai e aquilo que um rei com sabedoria deveria fazer. Mas agora, a partir do capítulo 3, nós vamos começar a estudar o desenvolvimento do reinado de Salomão. Como Israel começou a crescer de maneira vertiginosa no reinado de Salomão e como o Senhor era com ele, abençoando Salomão em todos os seus passos. E nós vamos aprender isso e observar, sobretudo, que as ações de Salomão, elas devem ser vistas sempre como uma ação que Deus faz por meio do seu servo Salomão. Nós vamos encontrar um pouco mais adiante, no capítulo 3, apenas a título de exemplo, a grande sabedoria que o Senhor Deus dá a Salomão. E logo em seguida nós vamos ver que Salomão usa de sua sabedoria para resolver um grande problema que surge no reino. Um problema grande porque relaciona-se com a vida de uma criança, de um bebê. Mas Salomão resolve aquele problema com a sabedoria que ele recebe de Deus. Não é uma sabedoria meramente humana, que nasce do próprio Salomão. É uma sabedoria que ele recebe como dom de Deus. E assim o Senhor vai conduzindo o reino com Salomão, com a sua destra poderosa. Por isso os atos de Salomão devem sempre ser vistos como sendo a mão de Deus atuando por meio dele. O Senhor está por trás de todas as coisas. Não é assim só no reino de Israel, irmãos. Na verdade, isso é um exemplo para que os nossos olhos possam enxergar mais longe e entender que em todas as coisas a mão do Senhor está por trás. Em todos os nossos negócios, a mão do Senhor está por trás. Na condução da nossa própria vida, nas decisões que nós tomamos, a mão do Senhor está por trás. Na igreja,
especialmente na igreja, o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, está por trás da igreja, nas suas decisões, nas suas ações, em todas as coisas que precisam ser feitas. Então, a história do reino de Israel é uma história de Deus conduzindo o seu povo, é uma história de Deus livrando o seu povo, é uma história de Deus guerreando as batalhas do seu povo, é uma história da mão de Deus trazendo bênçãos sobre o seu povo, é uma história da mão de Deus trazendo juízo sobre o seu povo. É a história de Deus conduzindo todas as coisas. Essa história começa no capítulo 3, quando o reino está em paz. Lembre que o verso 46 do capítulo 2, o último verso do capítulo 2, nós somos lembrados, nas últimas palavras, depois das ações de Salomão, nós somos lembrados do seguinte: assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Essas palavras são ditas logo após Salomão ter realizado os atos de justiça que eram necessários contra as pessoas descritas aqui no capítulo 2, incluindo o seu irmão. Depois que ele elimina estes homens, trazendo justiça sobre o reino, o narrador do livro de Reis, ele conclui dizendo: assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Então nós temos um reino que agora está em paz. Nós temos um reino que está livre de conspirações, pelo menos até aquele momento. Os adversários e aqueles homens que eram as principais figuras capazes de liderar um levante, alguma coisa que levasse o reino de Deus a ameaças, o reino está livre deles. O reino agora está em paz. Salomão, então, começará a executar o seu reinado como deve ser. E o capítulo 3 começa apontando algumas coisas interessantes, irmãos. O primeiro é o casamento do rei Salomão. O segundo é as atividades que Salomão irá desempenhar em termos de construções. Ele vai fazer algumas construções importantes naquele momento. E em terceiro lugar, vem a adoração. O narrador, ele faz uma apresentação breve, mas importante, sobre o culto de Israel e como ele era realizado, de maneira geral pelo povo e de maneira particular também. Vamos começar falando sobre o casamento. O texto diz: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Então, a primeira informação que nós temos nesses tempos de paz do reinado de Salomão é o seu casamento. Ele toma por esposa a filha de Faraó, a filha do rei do Egito. Faraó é um título real, é um título que apresenta que retrata a figura do principal homem do Egito, o rei, o Faraó, no caso. E Salomão aparenta-se com a filha dele. Algumas questões importantes aqui para a gente começar a pensar. Primeiro, nós não sabemos quem era o Faraó do Egito naquela ocasião. Nem mesmo examinando a história, nós podemos saber com certeza quem é o Faraó. Mas nós podemos ter uma ideia de quem seja, considerando algumas das possibilidades, quando examinamos os arquivos do Egito, dos faraós do Egito. Então nós temos ali uma ideia de 2 ou 3 faraós que possam ter sido ali os faraós com quem Salomão fez esse negócio, essa parentela. Bom, se nós não sabemos quem é o faraó, também não sabemos exatamente quem é a filha dele. Então essas informações acerca da identidade da mulher de Salomão e do faraó do Egito, elas nos são veladas na Escritura. Mas na verdade isso é o que
menos importa para nós nesse momento. O que importa saber é que ele se juntou em casamento com a filha de um faraó. Esse ponto já é estranho, meus irmãos, porque havia uma proibição de Deus nas leis de Moisés para casamentos desta natureza, de maneira que na lei do Senhor está escrito que os casamentos devem acontecer para o povo de Deus, entre o povo de Deus. Então, era o natural que Salomão casasse com uma israelita, casasse com uma mulher que também era do povo de Deus e que, portanto, também servia ao Senhor, também era temente a Deus. Uma mulher que tivesse crescido ouvindo as histórias sobre Deus, uma mulher que cresceu no seio de uma família que lia ou professava a Escritura, ainda que de forma oral, as histórias do Senhor, e que, portanto, fora crescendo, temendo a Deus e conhecendo o seu poder através do ensino dos seus pais, através da sua religiosidade tribal. Naquela época ainda temos uma religiosidade tribal, não tão formal como será do templo em diante, mas ainda assim esperava-se que ele se casasse com uma mulher que servisse a Deus. Mas o texto diz que Salomão, ele vai se unir à filha de Faraó, porque ele faz negócios com o Faraó. O texto diz que ele se aparentou-se com Faraó. Essa palavra, irmãos, ainda que você não encontre aqui nenhum tipo de... Deus não nos mostra pela Escritura, nesta passagem específica, que isso é um erro, que essa foi uma ação reprovada. O narrador, por seus motivos, ele não coloca esta posição. Contudo, pelas Escrituras reveladas anteriormente, sabemos que isso foi uma ação equivocada, errada de Salomão. E há uma razão para que Salomão tenha feito isso. O texto diz que ao aparentar-se com a filha de Faraó, rei do Egito, ele que já tem um reino edificado, e nós vamos ver que a partir desse momento Israel vai crescer muito. Na verdade, no reinado de Salomão, esse é o período em que o reino de Israel, em toda a história, teve o seu maior apogeu. Israel nunca foi tão forte quanto foi nos dias de Salomão. Nem nos dias de Davi, Israel foi o que foi nos dias de Salomão. Depois dos dias de Salomão, o reino declina de novo e começa a minguar até praticamente desaparecer, ser invadido e desaparecer. Então nós temos uma época em que o reino de Salomão está entrando no seu maior vigor, no seu auge. E ele então aparenta-se com a filha de Faraó. Por que Salomão fez isso? Quais eram os motivos de Salomão fazer isso? Por acaso não haviam mulheres em Israel que Salomão pudesse se casar? Não haviam belas mulheres israelitas que Salomão pudesse escolher para constituir sua esposa? Haviam belas mulheres no Egito, em Israel. Salomão poderia ter escolhido uma mulher de qualquer das tribos para casar, mas ele escolhe uma mulher, filha de um rei, filha do rei do Egito, porque há um propósito político nas ações de Salomão. Então, para fortalecer ainda mais o seu reino e o seu poder e a sua força, Salomão junta-se com outro reino, o reino do Egito. Ele aparenta-se com a filha de um rei para ganhar mais notoriedade, mais poder e para que o reino de Israel se desenvolva ainda mais. Vocês podem achar que essa é uma prática imoral, mas é uma prática comum. Casamentos políticos, irmãos, existem e sempre existiram na história. Casamentos arranjados, casamentos que são preparados, sempre existiram na história. Esse casamento de Salomão não foi um casamento arranjado pelos seus pais, por Davi, por exemplo, nem por sua mãe Batseba, nem muito menos
com o faraó do Egito. Nenhum dos pais combinou esse casamento entre os filhos, como acontece, por exemplo, nas dinastias da história, aonde muitas vezes a filha é prometida já desde criança para o filho de uma outra pessoa que ainda é uma criança, e há ali uma aliança, um juramento para que quando eles se tornarem mais velhos, mais adultos, pudessem então constituir casamento para unir as famílias. Não importa se havia amor, não importa se havia afeição entre os dois, nada disso importa. O que importava era a questão política, a união das famílias, juntar as famílias, fortalecer as famílias, fortalecer o nome, o vigor, o reino. A ideia de Salomão é uma ideia como essa. Só que Salomão, ele mesmo, junto ao rei do Egito, fazem um acordo. Isso também era vantajoso para o Egito, porque o rei também estaria ali contando com a ajuda de Israel. O Egito era maior do que Israel, era mais poderoso do que Israel, era uma grande nação. Israel estava se desenvolvendo, mas ainda assim poderia ajudar a fortalecer o poder do Egito e vice-versa. Salomão pensou na mesma coisa. O Egito pode nos socorrer, nos fortalecer, nos ajudar, pode nos assegurar finanças, etc. Tudo era uma questão política. Mas o grande problema, amados irmãos, além da questão moral, casamentos não devem ser dessa forma, arranjados dessa forma. Mas o grande problema, além dessa questão, da questão moral, é a desobediência à lei de Deus. Esse é o ponto básico que nós devemos olhar, mirar. A desobediência à lei de Deus. Fazer algo contrário ao que Deus havia ordenado na sua lei. E é o que Salomão faz. Casamentos que não são aprovados por Deus, ou casamentos em que um dos cônjuges não é um cristão, tendem a trazer problemas para o cristão. Quando uma mulher, ela decide casar com um homem que não é servo de Deus, não é um cristão, ou um homem casa com uma mulher que não é cristã, não serve ao Senhor, que não teme ao Senhor, pense no que esse casamento se tornará. Pense nas várias advertências das Escrituras Sagradas que são contrárias a esse tipo de união. A Bíblia diz claramente que aos filhos de Israel, aos homens, que eles não deviam se aparentar com mulheres estrangeiras, que não temiam a Deus, que não conheciam o Senhor, o Deus de Israel, porque elas os afastariam dos caminhos do Senhor. E inevitavelmente, irmãos, isso acontece. É por isso que eu quero começar trazendo uma palavra aos pais que cuidam dos seus filhos. Nós, os pais, precisamos, desde a mais tenra idade, ensinar os nossos filhos estas coisas. Falar aos nossos filhos que, ao pensarem em namorar e em casar, eles precisam esperar no Senhor e orar para que Deus envie uma mulher, se for um filho homem, ou um homem, se for uma filha mulher, uma pessoa que sirva a Deus e que tema a Deus. Porque esse é um princípio ensinado nas Escrituras Sagradas, não só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também aprendemos isso. A união deve ser no Senhor, sempre. O apóstolo Paulo diz acerca das mulheres que vão casar e ficaram viúvas, ele diz, essas mulheres também podem casar novamente, mas no Senhor, isto é, casar com alguém que serve a Deus e que teme a Deus. A estratégia de Salomão, pensando aqui em conjecturas, em possibilidades, Salomão pode ter pensado assim, eu farei um casamento
político, porque preciso ganhar poder, fortalecer o reino, mas eu vou ensinar a minha mulher a servir ao Senhor. Ela vai aprender a lei de Deus, ela vai morar em Jerusalém, estará participando da construção do templo, etc. E ouvirá os profetas, terá as escrituras reveladas perto dela, ela temerá o Senhor. E assim, nos nossos dias, muitos homens que querem namorar com mulheres descrentes pensam a mesma coisa, e as mulheres também. Elas pensam num jovem e dizem: eu vou levar ele à igreja, e ele vai se converter a Deus, e vamos ser felizes para sempre. Veja, isso é um caminho completamente humano e por isso é equivocado. Deus não nos dá essa orientação, Deus não nos dá essa estratégia. A estratégia do Senhor é: case com uma pessoa que serve a Deus. Não case e nem namore com uma pessoa que não conhece a Deus, na expectativa de que ela venha a se arrepender e converter-se dos seus pecados e olhar para Cristo. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer e que não tenha acontecido algumas vezes. Deus é soberano e Ele converte o coração de quem quer. Ainda assim, a ordem dele continua sendo a mesma, que esses relacionamentos precisam ser no Senhor, casar no Senhor. Portanto, casar com uma pessoa descrente, pensando na estratégia futura, pensando que tal pessoa irá se converter ao Senhor, você vai orar, você vai evangelizar e fará tudo o que tiver ao seu alcance para trazer o seu cônjuge ou o seu namorado aos caminhos do Senhor. Essa é uma estratégia errada, irmãos. Se fosse uma boa estratégia, o Senhor havia nos dito isso. Mas a palavra de Deus a esse respeito continua sendo no Senhor apenas. Casar no Senhor. Então, Salomão, ao constituir casamento com essa mulher, pode ser um casamento muito vantajoso para o reino, politicamente, mas não é um casamento que tem o selo da aprovação divina, porque ele transgride uma das leis de Deus, casar no Senhor. Esse ponto do casamento entre pessoas que servem a Deus, ele só será mais e mais desenvolvido nas Escrituras Sagradas. A Bíblia vai ampliar cada vez mais as suas orientações e indicações acerca de casamentos no Senhor. Nós não vamos encontrar na Escritura um caminho reverso aonde esses casamentos serão liberados nas Escrituras mais tarde. E nem vamos encontrar a Bíblia mantendo sempre o mesmo passo nesse sentido. Não, a revelação vai progredindo e à medida que nós vamos passando por mais e mais revelação bíblica, as orientações de Deus sobre isso vão sendo ampliadas. E nós vamos receber inúmeras advertências. No próprio livro de Reis, nós vamos ver Deus falando a Salomão e o narrador também expressando de que as muitas mulheres de Salomão, mulheres de todas as etnias e nacionalidades, desviaram os pés de Salomão do caminho do Senhor. Ele adorou ídolos, ele adorou em lugares altos, ele prestou culto a deuses estranhos, porque suas mulheres, diz o texto, os levaram a fazer isso. Há a sutileza feminina, irmãos. Há o amor que começa a nascer no relacionamento. E isso muitas vezes cega o homem ou a mulher a fazer o que o seu cônjuge pede, ainda que não seja a coisa certa. Então, esse casamento que nos é mostrado aqui
não é um prenúncio de coisa boa nas Escrituras Sagradas. Apesar do reino estar em paz e de casamentos serem bons, este casamento em particular é um casamento que vai de encontro ao que o Senhor havia ordenado. É contra o que Deus havia ordenado. Por isso, não é um casamento a ser festejado ou visto com bons olhos por nós. O segundo ponto que nós temos aqui são as obras que Salomão vai começar a realizar no seu reino. O texto diz que ele vai edificar a sua própria casa, vai edificar a casa do Senhor e vai edificar a muralha, a roda de Jerusalém. Nós temos 3 pontos aqui importantes. A primeira é a edificação do palácio de Salomão. Ele vai fazer um palácio real. Até aquele momento não havia um palácio para o rei. Saul não tinha palácio, um palácio real, mas agora Salomão vai começar a preparar o seu palácio, sua casa, uma grande casa, casa digna de um rei poderoso. E ele começa a fazer a sua casa, ele vai começar a fazer a sua casa. Em segundo lugar, o texto diz que ele vai também edificar ou construir a casa do Senhor, isto é, o templo de Deus, lugar onde Deus oficialmente será adorado em Israel. Até aquele momento, a adoração acontecia em lugares altos, ou outros pontos específicos, cidades específicas que haviam sido estipulados para a adoração a Deus. Mas agora, com a construção da casa de Deus, do templo de pedra, Deus, por lei, só poderá ser adorado naquele lugar. O culto só pode ser realizado naquele lugar. Isso não quer dizer que em suas casas o povo não adorasse a Deus nas suas reuniões domésticas, com as suas famílias. É claro que isso continuava acontecendo, mas o culto a Deus, o culto ordenado, passará a ser exclusivamente no templo de Salomão. Essa casa de pedra que Salomão vai levantar ao Senhor, em toda a história de Israel, também é o maior edifício do templo divino que já foi construído. Ele vai ser derrubado na história mais adiante e ele vai ser reconstruído mais tarde, mas ainda assim será uma reconstrução bem menor. Jamais se igualará ao templo de Salomão, quando ele foi construído pela primeira vez. Hoje mesmo ainda existem ruínas das paredes do templo, do segundo templo em Israel. De vez em quando a TV mostra aí os judeus lá no Muro das Lamentações, eles estão ali. Veja, aquilo ali são as ruínas do segundo templo. O primeiro templo era muito maior do que aquele, o templo que Salomão vai construir aqui. Quando o segundo templo foi construído, tempos depois de Salomão, muitos anos depois, os judeus que ainda haviam visto quando crianças e lembravam do primeiro templo, eles choraram e se desesperaram, porque viram que o segundo templo não se comparava ao primeiro. A grandeza do que foi o primeiro templo que Salomão construiu. Essa era uma segunda edificação que o rei iria fazer. Primeiro a sua casa, depois a casa do Senhor. E depois ele iria fazer uma outra construção, que eram os muros ao redor de Jerusalém. Naquela época, irmãos, é preciso entender que as cidades eram muradas. Literalmente, toda cidade tinha uma muralha. A Babilônia tinha uma muralha, todas as cidades tinham uma muralha. Jericó tinha uma muralha. Vocês lembram que o povo vai a Jericó e as muralhas são muito grandes, impenetráveis, e eles não sabem como entrar. E aí então eles obedecem à voz de Deus e começam a rodear as muralhas e gritam e as muralhas caem.
e eles entram. Não dá para entrar sem ultrapassar as muralhas. As muralhas eram uma barreira de segurança contra os inimigos. E isso era necessário porque nós estamos falando de uma época de muita guerra, de muitos conflitos. E uma cidade que não era fortificada, essa palavra cidade fortificada, é uma cidade que tem muros. Tá? É uma cidade protegida, não é só uma cidade que tem exército, é uma cidade que tem muros, fortificada. A palavra vem de forte. O forte é uma construção com muro, onde a cidade é defendida dessa construção, dos inimigos que estão fora. Então, Salomão vai fazer a sua casa, vai fazer a casa de Deus e vai proteger Jerusalém, construindo uma fortaleza, uma muralha, para que o povo esteja ali protegido. Nós temos aqui também algo bem interessante, irmãos, porque as construções que Salomão tem em mente são muito boas. Nós podemos aqui já começar a olhar para Salomão e dizer, olha, ele está fazendo coisas boas. Ele vai fazer uma casa para o rei, um palácio real, afinal ele é o rei de Israel, ele precisa estar no seu palácio. O rei, ele tem audiências diárias, assim também era nos dias de Israel. Veja, as questões eram levadas ao rei diariamente, e ele do seu palácio, do seu trono, era também o juiz da cidade, das coisas maiores, e determinava como seria. As reuniões que aconteciam no reino, os generais de Israel, os profetas que visitavam o rei, tudo isso era ocasião para que ele tivesse um palácio, para que essas coisas fossem melhor organizadas. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de pompa, é uma questão de necessidade. Basta vocês olharem para o governo civil e saber que todo governo tem uma sede do governo, tem um palácio do governo, todo governador, todo presidente, todo rei, e sempre foi assim, porque é necessário ser assim. Depois nós vemos que ele vai fazer a casa de Deus, que também é algo que nós só podemos louvá-lo. Ele recebe do Senhor essa instrução e de Davi, seu pai, essa instrução para construir a casa. Deus não permite que Davi, o próprio rei Davi, construa a casa porque ele derramou muito sangue em suas mãos. Participou de muitas guerras, batalhas, matou muita gente. E o Senhor diz, tuas mãos estão sujas de sangue, Davi. Teu filho levantará a minha casa em teu lugar. E aí então, Salomão é o filho que vai construir a casa de Deus, a casa da adoração. Veja a importância dessa casa, irmãos. Não é só pelo título Casa de Deus. O lugar onde Deus estava, na verdade, simbolicamente, era ali que o Senhor se encontrava, por muitas razões. Mas aquela casa era também a casa onde o povo de Deus ia prestar o seu culto, desde aquele momento de sua construção até enquanto ela estivesse existindo. Era ali que o povo de Deus adorava. Era ali que o povo de Deus levava suas ofertas para entregar aos sacerdotes. Era naquela casa. Era a casa de culto. Nós, todos os domingos, nos dirigimos aqui para a igreja. E nos encontramos aqui na igreja para adorar a Deus, para celebrar o Senhor. Nós não vamos para a casa de um irmão ou de uma irmã. Não seria de todo equivocado fazer isso. Mas nós construímos uma casa para que toda a igreja, o povo de Deus, venha para cá e adore a Deus no mesmo lugar. Assim é o que estava sendo feito em Israel. A casa de Deus, aonde o povo de Deus ia se reunir para adorar ao Senhor, o Deus de toda a terra. E, claro, como vimos, a segurança do povo, a segurança da cidade. A segurança da cidade representava mais do que a mera segurança em si mesmo. Significava que Deus estava ali guardando o seu povo. Imagine um povo que fosse sempre invadido por exércitos estrangeiros, uma cidade que sempre estivesse em construção, porque hora ou outra vinha um povo estrangeiro e destruía a cidade, e o povo teria que reconstruir.
Vinham exércitos estrangeiros e queimavam, pilhavam a cidade, e o povo tinha que recomeçar. Vinham salteadores e roubavam a cidade, e o povo tinha que refazer tudo. A segurança representava o poder de Deus guardando aquele povo. Era, claro, um poder simbólico. O povo de Deus, Israel, é guardado por Deus, porque Deus os guarda dos seus invasores, para que eles não invadam, não conquistem e não os matem. A fortaleza ajudava a fazer isso. Era uma segurança. Tudo isso é bom, mas nós encontramos alguns problemas aqui, especialmente na ordem em que as coisas acontecem e são apresentadas. O narrador, de maneira proposital, nos faz ver que Salomão faz primeiro o seu palácio, e não o palácio do Senhor. Ele cuida primeiro das suas coisas, e não das coisas do Senhor. Mais tarde, aqui neste livro, nós vamos ver que isso foi reprovado. Nós vamos ver que em outros livros, inclusive, nós vamos ver o desleixo do povo de Deus com a casa de Deus e o cuidado que eles tinham com as suas propriedades, as suas casas. E como Deus reprova isso com veemência, dizendo: as casas de vocês são mansões, palácios, são boas, e a casa do Senhor cai aos pedaços. Deus fala pelos profetas, reprovando aqueles homens. Esse princípio, irmãos, de que as coisas de Deus têm a primazia e vêm em primeiro lugar, elas também nos são ensinadas em toda a Escritura. Deus sempre deve vir em primeiro lugar em nossa vida. Não é só nas questões espirituais, de você, por exemplo, pensar assim: eu vou orar, vou começar o dia orando ao meu Deus, porque tudo começa com Deus. Amém, faça isso, está certo. Mas não é só isso. Quando vamos pensar em outras questões, veja, Deus separou 7 dias na semana, criou uma semana com 7 dias, mas separou o primeiro dia para começar a sua semana com a adoração a Ele. Santificai este dia, separai-o para mim, diz o Senhor. Esse dia será abençoado, o primeiro. Os outros dias da semana são os nossos dias, para trabalharmos, para exercermos nossas atividades, etc. Mas o primeiro Deus separa para Ele. Esse é um princípio de primazia. Dízimos. O Senhor diz: eu quero as primícias. As primícias são o que vem primeiro. As primeiras crias do gado, as primeiras ervas da plantação, os primeiros cereais, as primícias, separe para o Senhor. O princípio do dízimo no Antigo Testamento também é esse: é de tudo que você ganhar, você tirar as primeiras partes, a 10ª parte de tudo e dar ao Senhor. Por isso o dízimo não se conta assim: eu recebo os meus dividendos, o meu salário, tenho as minhas crias e eu vou contabilizar tudo, vou pagar minhas contas, vou ver os meus credores, vou ajeitar a minha casa, vou pôr a comida na despensa, e aí então o que sobrar vou dar o dízimo. E se não sobrar? E se nada sobrar? É o contrário, você tira o que é do Senhor, as primícias, o que vem primeiro, e com o que sobrar você fará a sua contabilidade, as suas despesas. O princípio do que vem primeiro, sempre nas Escrituras, é apontado para Deus. Você ama muitas coisas. Eu tenho certeza que você ama, a Lucimar ama os seus filhos, como eu amo os meus. Todos que têm filhos amam os seus filhos. Mas o que nós devemos amar mais? O que nós devemos amar em primeiro lugar? O Senhor. Ele vem primeiro. Esse é o princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre nossos filhos,
O marido deve amar a Deus acima de sua esposa. Os filhos devem amar a Deus acima do amor que eles têm pelos seus pais. Esse princípio precisa ser ensinado por nós, as nossas famílias. O que vem primeiro sempre é o Senhor. Mas na história de Salomão, o que vem primeiro é o seu palácio. Salomão vem primeiro, em outras palavras. Depois o Senhor e a sua casa. Eis a ordem. Eu vou construir o meu palácio, eu vou construir a casa de Deus e eu vou construir as muralhas de Israel. Ainda que essa não seja uma ordem literal dos acontecimentos, porque nós vamos ver que muitas dessas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, o princípio da descrição é importante, o princípio da enumeração, a ordem em que as coisas aparecem. E é esse ponto que nós devemos observar cuidadosamente, irmãos, porque aqui está o ensino. Deus deve vir em primeiro lugar, sempre, sempre em sua vida. O que vale mais para você? Vir à igreja no domingo e adorar o Senhor como é ordenado por Ele, como é uma convocação solene do Todo-Poderoso, ou fazer do domingo outra coisa? Trabalhar no domingo, ganhar dinheiro no domingo, passear no domingo, ir para acampamentos, ir para a praia, ir para outros lugares, fazer qualquer outra coisa, ir para o shopping center ou para o cinema, fazer qualquer coisa. O princípio é: este dia é para o Senhor, Ele é a primícia, separe para Ele, guarde para Ele, santifique a Ele. Esse é o ponto, irmãos. Não é só quanto ao dia do Senhor, ao dia do culto. É sobre a nossa vida. É sobre tudo na nossa vida. Deus deve vir em primeiro lugar acima do nosso trabalho. Deus deve vir em primeiro lugar acima da nossa família. Deus deve vir em primeiro lugar acima dos nossos amigos. Deus deve vir em primeiro lugar. Primeiro as coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. Deus primeiro. O melhor para Deus. Começa com Deus. Olhe para Deus, depois as outras coisas. Você não pode inverter. Se der, Deus, mas primeiro as minhas coisas. Ou primeiro as minhas coisas, depois Deus. Não, primeiro Deus, depois as suas coisas. Primeiro Deus, e se der, as suas coisas. Esse é o princípio que nós devemos guardar em nosso coração. Em terceiro lugar, adoração. O texto diz no verso 2: entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Aqui é preciso olhar um pouco para trás para a história de Israel para entender por que o povo sacrificava nos lugares altos. Para não termos que voltar muito atrás, é preciso voltar até a época da conquista em Josué, conquista de Canaã, dessa terra. Naquela época, os cananeus, que eram as pessoas que ocupavam aquela terra, eles adoravam em montanhas, em lugares altos, porque eles acreditavam que Baal, que era uma das principais divindades adoradas ali, era o Deus da natureza, era o Deus da fertilidade. Ele que trazia chuva, ele que fazia com que o campo pudesse germinar, a erva florescer. Então, eles eram um povo rural, viviam de plantações e de criação de animais. E como Baal era o Deus da fertilidade, ele fazia os animais férteis. Como ele era o Deus do campo, ele fazia com que a erva pudesse nascer. Então ele era o Deus da natureza. Eles tinham outros deuses,
mas Baal era a principal divindade adorada entre os cananeus. E eles adoravam na natureza, em lugares assim, montanhas, lugares altos. Quando o povo de Deus conquista a terra de Canaã, eles continuam, eles assumem a prática ou o lugar de adoração dos cananeus para adorar a Deus. Então eles passam a ocupar os lugares altos, que não era simplesmente uma montanha, era um lugar na montanha preparado para a adoração. Havia ali um altar, pedras, coisas assim que lembram um pouco um lugar onde você pode adorar. Não era uma construção, mas era um lugar preparado para isso. Então eles ocuparam esses lugares e passaram a adorar a Deus nesses lugares. Aqui é um lugar de adoração, vamos apenas trocar a divindade e começar a adorar a Deus aqui. Não há nada demais nisso. E começaram a adorar ao Senhor ali naqueles lugares altos. Haviam muitos lugares altos espalhados em Canaã. Só que, com o passar do tempo, e como a nação cananita não foi totalmente extirpada, havia ainda cananeus na terra, estes povos começaram a influenciar a religião dos hebreus, de maneira que os hebreus começaram a praticar de uma forma sincrética, de uma forma misturada, a religião ao Deus verdadeiro, a adoração ao Deus verdadeiro, com algumas práticas cananitas, ao ponto de chegar mesmo a adorarem deuses cananeus. Alguns dos israelitas passam a adorar outras divindades, achando que isso é natural. Então, até aquele momento, eles ainda tinham a prática de adorar nos lugares altos, porque não havia uma casa de Deus construída, preparada para a adoração. O que havia até aquele momento em relação à adoração divina eram cidades e lugares separados por Deus para adoração. Era uma espécie de adoração de lugares provisórios de adoração. E eles então iam para esses lugares, mas alguns ainda continuaram indo aos lugares altos para adorar a Deus ali. E veja, Salomão, nós vamos ver em seguida, que Salomão, apesar de amar a Deus, ele vai adorar também num dos lugares altos, mas em Gibeão. Contudo, note que o povo oferecia sacrifícios sobre os altos ainda. Ou seja, aqui, meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que toda influência pagã, contrária à verdadeira adoração, ela deve ser extirpada do nosso meio. A adoração legítima, correta, aceitável, é a adoração conforme a palavra de Deus. Esse texto mostra para nós que o povo de Deus ainda ia para os lugares de adoração pagã, mesmo que não adorassem aos pagãos, aos deuses pagãos, ainda que adorassem o Deus verdadeiro, mas eles iam para lugares de adoração pagã e receberam, como eu disse, influência pagã mais tarde. Todas estas coisas, meus irmãos, nós devemos nos distanciar. Quando a reforma protestante nasce e ela começa a implementar as verdades bíblicas, Lutero, Calvino, eles vão começar a limpar a mentira do catolicismo romano das pessoas de suas regiões, de suas cidades. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, Zwinglio também na Suíça, Calvino em Genebra, Zwinglio na Suíça, e tantos outros reformadores, Martin Butzer, outros tantos. Eles começam a ensinar as pessoas a verdadeira religião, e eles começam ensinando a verdadeira doutrina, ensinando sobre salvação, ensinando sobre as Escrituras, mostrando o erro do catolicismo romano, que o Papa não tinha autoridade, que ele não tinha autoridade sobre as Escrituras, nem sobre a igreja.
Eles começaram a ensinar a doutrina, mas logo depois, com o desenvolvimento da reforma, eles começam a ensinar sobre adoração, sobre culto, e começam a mostrar como deve ser o culto a Deus segundo a Bíblia. E mais uma vez eles estão limpando o imaginário popular das pessoas do catolicismo romano. Então veja, nos primeiros dias da reforma, ainda com Zwinglio, ele ainda realizava a missa romana. Já era um reformado, veja bem, já entendia que a igreja estava errada, mas ainda rezava a missa, sem imagens, sem nada, mas ainda fazia uma missa, até o ponto de reformar o culto num decreto, extirpar a missa e colocar o culto simples a Deus no lugar da missa. Então essas coisas foram sendo feitas passo a passo, devagar, de maneira que a igreja, as pessoas pudessem assimilar e entender e fazer como a coisa correta. Mas a reforma teve andamento. Eles começaram a reformar o culto, a adoração, porque eles sabem que a adoração errada, não revelada na Bíblia, não é uma adoração que Deus recebe. Na verdade, é uma adoração que Deus não recebe. Você pode receber um presente, o nosso irmão pode dar um presente para sua esposa, ela não gosta muito daquilo, mas recebe, né? Ele compra uma blusa, uma saia para sua esposa, ela olha assim, não é muito meu gosto não, mas obrigado por receber e tal. Você recebe, você ganhou. Melhor quando você recebe algo que você ama, dizer, tudo que eu queria, isso você parece que leu os meus pensamentos, esse presente era tudo que eu queria. Ok, às vezes não é o que você muito queria, mas serve, você vai receber. Adoração a Deus não é assim. Deus não vai receber a adoração que Ele não requereu do seu povo. Então, no culto, Deus só recebe aquilo que Ele exige na sua adoração. Ele não recebe nada da nossa invenção, da nossa própria cabeça. Ainda que você faça de todo o coração, com todo o amor, com toda a oração, você faz algo para Deus, Ele não recebe, irmãos. Saibam, a adoração deve ser como Deus quer. Imagine se Noé tivesse construído a arca conforme sua cabeça. Deus mandou fazer uma arca, Ele deu um monte de medidas aqui, Ele mandou a planta da arca para mim, até o tipo de madeira, mas aí, peraí, é muita exigência, eu vou fazer do meu jeito. E fizesse uma grande arca, até maior do que a arca de Noé. Ele estaria em pecado contra Deus, porque não foi isso que Deus mandou ele fazer. Ele não fez como Deus mandou fazer. Imagine se Salomão, que também recebe detalhadamente a planta do templo, recebe de Deus. Deus disse os tamanhos, cada sala o tamanho exato, em côvados, a altura, os ornamentos, o que deveria ser de ouro, o que deveria ser de outro material, prata, tudo. A posição das coisas, Deus disse tudo. Imagine Salomão diz, olha, é muita burocracia, Senhor. É muita coisinha, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Vou organizar como eu penso aqui que vai ser melhor. E você faz tudo diferente. Pode ser até que fique mais bonito. Mas não é como Deus mandou. Salomão seria reprovado. Deus não receberia aquele templo. Ora, irmãos, Nadab e Abiú, que eram filhos de um sacerdote, e eram eles mesmos levitas e sacerdotes no templo, inventaram de oferecer a Deus um fogo que Deus não havia ordenado, diferente daquele que Deus havia ordenado. E eles são mortos pelo Senhor, porque ofereceram fogo estranho, diz a Bíblia. Deus não recebe o que Ele não quer receber, o que Ele não mandou você fazer. Então a adoração é diferente. A adoração precisa ser exatamente conforme revelado nas Escrituras, não diferente, mas conforme revelado. E aqui
as pessoas adoravam em outros lugares e às vezes nós queremos fazer coisas assim, diferentes, conforme a nossa cabeça. Culto é algo muito importante, irmãos. Vocês vão ver adiante também que o Senhor, Ele já havia mandado exterminar os locais de adoração pagã. Já havia dado essa ordem na Escritura. Mas depois Ele vai repetir de novo várias vezes. E vai começar explicitamente a condenar quem faz oferendas a Ele naqueles lugares altos. Veja, culto é algo muito sério. Então, nessa passagem, nós temos 3 coisas, irmãos, importantes para a nossa meditação: o casamento, case no Senhor, namore no Senhor. Leve isso muito a sério. Segundo, as prioridades em sua vida. Deus em primeiro lugar. Não você, não suas coisas, não sua casa. A casa de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. E em terceiro, irmãos, a adoração legítima é a adoração conforme as Escrituras Sagradas, como Deus manda. Esses 2 versículos do capítulo 3, o prelúdio deles é: a coisa não começa de maneira muito boa. O prelúdio deles é: o pecado ainda prevalece. Ainda que Salomão seja o rei que Deus escolheu, ainda que o reino esteja em paz, os inimigos tenham sido já destruídos, o pecado prevalece no homem. O rei que Deus escolheu, filho de Davi, Salomão, é um rei pecador. E isso deve nos fazer olhar para 2 coisas: o reino de Deus que nos aguarda, o reino celestial, que é um reino sem pecado, puro, e que nunca jamais poderá ser de forma alguma maculado. E o grande rei que senta-se no trono desse reino majestoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi, não Salomão, nem Absalão, nem Joabe ou qualquer outro, Abinadab, mas o filho de Davi, o prometido filho da linhagem de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o nosso Senhor. Este Rei não tem pecado. Ele se fez carne, veio ao mundo, veio sem pecado. Conviveu no meio de um povo caído e nunca pecou. Antes abençoou o povo, trouxe justiça e fez cumprir a lei do reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso grande Rei. E este é o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. É nisso que devemos pensar, irmãos. E enquanto pensamos nisso, cultivemos a nossa vida conforme os valores do reino de Deus, conforme a justiça do reino de Deus, conforme a lei do Senhor e a sua palavra, que é a nossa Constituição. Amém. Que Deus nos dê sabedoria, temor e amor a Ele para sempre buscá-lo, irmãos. Amém.